Olá, tudo bem? Meu nome é Danilo Dorgan e este é mais um vídeo para o CodeLoop. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Discourse. Já conhece? Ele é uma plataforma poderosa que permite que você tenha um fórum, uma comunidade de forma bem simples e fácil. A gente vai mostrar como que ele funciona mais a fundo depois da vinheta. Além disso, a gente vai mostrar como fazer a instalação e mais detalhes. Depois da vinheta a gente fala mais. Mas antes de entrar no vídeo, eu gostaria de falar um pouquinho mais sobre o nosso blog. Já conhece o nosso blog? codeloop.com.br. Você pode acessar ele aqui, ó, em algum lugar aqui na tela ele vai estar disponível. Lá você consegue ver esse vídeo em texto. Por exemplo, clicando aqui no blog, você consegue ver Discourse, como instalar e atualizar sua plataforma de fórum. Você pode deixar comentários tanto aqui quanto lá, além de seguir a gente na nossa newsletter. A gente está preparando uma newsletter bem bacaninha, com bastante coisas legais sobre o mundo da tecnologia, notícias, dicas, sem spam e sem vendas de dados. Agora, voltando ao vídeo, como que eu quero falar sobre o Discourse aqui para vocês? Eu acho que o mais legal seria fazer a instalação e depois mostrar o que ele é capaz de fazer. Dito isso, vamos começar pela instalação. O que você precisa para fazer uma instalação do Discourse? Você precisa ter um domínio, certificado a gente vai ter, mas é opcional. Você precisa ter um servidor de e-mail, uma máquina virtual, pode ser a sua própria máquina, se você tiver Docker instalado nela. A gente vai subir uma máquina virtual com 1 GB ou 2, a gente vai escolher ali na hora. E tem que ter a porta 80 e 443 liberada. Eu vim do futuro só para colocar uma parte que eu tinha esquecido de colocar no vídeo, inclusive no artigo, mas aqui a gente está fazendo a instalação do Discourse via Docker. Caso você queira fazer uma instalação de outra forma, lá no blog deles, no site deles, do discourse.org, Discourse.io, você consegue ver todas as outras formas. Aqui a gente optou pela forma mais rápida e fácil para mostrar para vocês. É a forma que eles recomendam também para usar em produção. Então pode continuar a gente aqui nesse vídeo que a gente vai mostrar a forma do Docker. Caso você queira ver o banco de dados, Redis e afins, você pode olhar como fazer a instalação manual, componente a componente. Aqui a gente vai instalar ele como um produto direto no Docker. Para o nosso caso aqui, a gente já tem um domínio, a gente vai acabar utilizando comunidade.codeloop.com.br para o nosso exemplo aqui, porém a gente vai subir isso tudo numa máquina virtual. Para fazer a criação dessa máquina virtual, eu vou estar utilizando a Magalu Cloud, como vocês podem ver aqui, todos os links a gente vai estar colocando no nosso blog, acessa lá, tá bem legal. Vou estar utilizando a versão LTS do Ubuntu, e vou utilizar uma máquina aqui, por exemplo, com 2 GB de RAM, 2 CPU, 40 de HD. Vai nos custar R$ 79,00 por mês. Como a gente vai deixar aqui somente por algumas horas, ok. Para você que vai deixar durante um mês inteirinho, até uma máquina ali pela própria documentação do Discourse, uma máquina com 1 GB, seria ok. Inclusive, vamos usar essa máquina aqui. No nosso tutorial, a gente acabou utilizando uma máquina com 2 GB. E aqui no vídeo eu vou utilizar uma máquina de 1 GB para mostrar que é possível sim. Então seria uma máquina aí de R$ 34,00, R$ 35,00. Eu vou precisar de IP público. Essa chave que eu gerei hoje, que eu vou deletar ela agora, mas por esse vídeo aqui ainda vai atender. Então vamos pegar aqui a nossa chave pública. Vou falar que eu quero inserir a minha própria chave. Vou colar aqui a minha chave pública. Vou chamar ela de temporária. E vou chamar aqui de comunidade. Ok, já informamos tudo que a gente precisa saber aqui. Temos um IP público aqui. Com isso nós podemos abrir o nosso gerenciador de DNS. Vamos aqui então atualizar, que isso aqui foi em relação ao nosso último vídeo. Então vamos atualizar o nosso IP. Comunidade aqui, salvar. Com isso a gente já tem o quê? Uma máquina virtual. E ela já tem um IP público aqui. Porém, aqui no caso do Magalu Cloud, a gente vai ter que liberar ainda o nosso firewall. E dependendo da sua nuvem que você está utilizando, também você vai ter que fazer essa mesma liberação. Vamos ver aqui o grupo de segurança. Eu tinha criado um grupo de segurança chamado comunidade. Aqui no caso, como você pode ver, eu vou criar um grupo chamado comunidade. Comunidade. Vou falar que a descrição é a mesma coisa. Vamos voltar aqui então para a nossa máquina. Opa! Temos aqui o comunidade aqui. Vamos associar o nosso grupo de segurança. Deixa eu ver só ver aqui. Comunidade, alterar. O padrão ele não tem nada aberto. Então vamos colocar aqui, por exemplo, a porta 22 IPv4 qualquer um.
No seu caso, você poderia restringir para o seu IP, se você tiver IP fixo e afins. Isso aqui é porque a gente vai acessar o servidor SSH para fazer as nossas alterações. Vou colocar a porta 80, essa aqui vai ser a porta liberada para o discurso utilizar. E vamos colocar a porta 443, que também será utilizado pelo discurso e pelos seus visitantes e afins, é as portas abertas que vai ser usada pelos seus usuários. Ok? Então, recapitulando aqui, a gente já configurou a NS do nosso domínio, já configurou aqui o faro e já estamos com a máquina aqui aberta. Então, o que a gente vai fazer? Vamos logar nessa máquina. SSH Ubuntu, ele já nos a Magalu Cloud ela já nos entrega um usuário diferente de root, que já tem poderes de sudores. Então, o que a gente pode fazer? Entrar nele, em vez de ter que entrar com o host, preparar um usuário, isso aqui é algo bem legal. Vamos então fazer aqui, ó, sudo apt update, é o básico, né? Para a gente ter a nossa instalação. Vamos atualizar ele pela primeira vez. Se a gente voltar no nosso artigo, e eu vou deixar ele aqui de fundo, você vai ver que a gente também precisa do Docker e do Git. Eu não sei se essa máquina aqui já entrega Docker para a gente. Não. Git entrega. Mas vamos fazer então aqui, sudo apt install -i já para fazer aqui, a fazer sem precisar aceitar, né? Fazer a instalação direta. Docker.io, vamos fazer a instalação do Docker. Ok, vamos ajustar aqui então o nosso acesso. Por padrão, esse comando que eu acabei de rodar, ele já instala o grupo e já coloca o nosso usuário lá. Mas vamos, só para garantir, vamos rodar o comando que adiciona o nosso usuário, que é usermod -ag, G maiúsculo, né? Docker. E vamos passar aqui o nosso usuário. Eu poderia passar ele fixo, mas eu gosto de passar a variável. E vamos fazer ele aplicar nossas mudanças. Com isso, eu já devo conseguir rodar um Docker Run Hello World. Só para garantir que meu Docker está totalmente funcional, que eu consigo baixar uma imagem, rodar a imagem. Aqui. Rolar do Docker. Ok. Já temos então, digamos assim, os passos necessários para fazer a instalação do discurso. Vamos então agora fazer o nosso login e vamos pegar o link que eu tinha colocado lá no nosso blog, que é o Git, o repositório. Ó. Vou até copiar o comando todo. Esse aqui ele vai criar uma pastinha para a gente já ali no var discourse e vai ser ali dentro que a gente vai fazer a nossa instalação. Ó, var discourse. Precisamos ajustar a nossa pasta containers, então vamos aqui ajustar o nosso chmod, e com isso a gente já consegue iniciar a primeira instalação, que é o setup, né, na verdade. Ele vai ficar carregando aqui, vai verificar que ele tem menos aqui, vai fazer tudo que é necessário para fazer o primeiro ajuste. Vamos colocar aqui então algumas perguntas, e ele está perguntando qual é o domínio. A gente já sabe que a gente já colocou ali o comunidade.codeinloop.br. Ele vai fazer as verificações de firewall e afins. Vou colocar o meu e-mail como administrador. Esse ponto aqui é extremamente importante porque depois que eu faço a instalação, só esse e-mail que eu estou colocando aqui separado por vírgula que eu estou liberando para fazer as primeiras contas, digamos assim, a conta de administrador. Vamos colocar aqui então agora o servidor SMTP. Eu não lembro esse servidor de cabeça, mas eu vou copiar ali no próprio blog. Vou colocar aqui. Esta é a porta. O meu usuário eu não vou lembrar, então vou acabar logando aqui no nosso app Brevo, que é o nosso servidor que a gente está utilizando, servidor gratuito para envio de e-mail. Vou aqui fazer, caso você queira ver planos de como funciona o Brevo, basta acessar o nosso link na descrição do blog. Mas vamos então aqui, Connect-se. Estou logado, vou aqui em configurar SMTP API. Você poderia fazer uso por API. Copiei aqui o meu usuário. Vou colar a minha senha. Só que essa eu não vou mostrar. Vou colocar aqui o meu usuário de resposta, que no caso é o mesmo que envia. Você poderia botar aquele tipo não responder e afins, uma caixa de resposta.
Vou colocar o meu e-mail como e-mail para o Let's Encryption, que vai ser para geração de certificado. Isso é opcional, tá? Se você não tiver certificado ou tiver outro tipo de certificado, você não precisa colocar esse e-mail aqui. Não vou utilizar MaxMind Account para fazer aquela questão de geolocalização por IP e afins. É só um teste, então eu não tenho essa conta, vou apenas skipar apertando Enter. Aqui agora ele vai confirmar para mim todas as informações. Eu poderia pedir Ctrl+C ou N para cancelar caso as informações estivessem incorretas ou tivesse digitado alguma coisa, né, que não faça sentido. No caso aqui eu vou apertar Enter e ele vai continuar com a instalação. Aqui ele está falando que ele acabou de configurar o meu arquivo containers/app.yaml. E esse arquivo é de extrema importância porque é ali que vai ficar todas as principais configurações. Sempre faça backup desse arquivo assim que possível. O discurso ele já faz o backup, mas é aquela história, backup nunca é demais. Agora no final aqui ele vai fazer todo o download e afins das imagens para ele começar. Vamos pular essa parte, voltamos em breve. Voltamos aqui com a instalação praticamente pronta, como você pode ver aqui, ó, finalizar o login. Porém eu tenho alguns adendos para fazer para vocês. Esse vídeo eu estou gravando em outro dia, porque ontem, quando eu estava gravando ele, eu não consegui finalizar ele porque eu estava com uma máquina virtual com um núcleo de CPU e 1 GB de memória RAM. E isso não foi o suficiente, ele estava extremamente lento, eu acabei não tendo o tempo necessário. Hoje eu subi uma máquina nova também no Magalu Cloud, como vocês podem ver aqui. Porém, em vez de um núcleo e 1 GB, eu estou subindo 2 núcleos e 2 GB para ter uma coisa mais rápida. Então eu recomendo que você avalie bem se um é o suficiente, se vai ficar muito lento. Eu acho que independente do tamanho da comunidade, um núcleo é muito pouco. Recomendo pelo menos 2 GB também. E eu deixei no ponto que a gente finalizou a instalação. Então a gente iria para o próximo passo. E é a tela de personalização inicial sobre o seu site. Ele ainda não te conhece, então a gente vai informar aqui, por exemplo, o nome do nosso site. No caso eu vou botar comunidade Code in Loop. Um outro ponto que eu esqueci de falar para vocês, mas como você pode ter reparado, eu acabei alterando a minha URL e isso é basicamente uma limitação do Let's Encryption. O que acontece? Como eu já tinha gerado bastante certificados com comunidade.code in Loop, ele acabou colocando uma restrição de 100 horas, alguma coisa assim, para eu não poder mais gerar SSL com aquele domínio, porque eu estava fazendo teste ali tanto pro blog quanto pro vídeo aqui que eu estou fazendo agora. Então, para não ter que esperar esse tempo, eu acabei optando por criar um outro domínio, um outro subdomínio, né, e apontar aqui. No caso aqui eu estou avançando então para a instalação, vou selecionar aqui português do Brasil como idioma, vou avançar. Selecionar a privacidade, no caso eu quero que ele seja público, que ele vai ser apenas por convite. E ok, seu site está pronto, vamos pular para dentro. Com isso aqui ele já vai dar o nosso primeiro passo a passo do guia de administração. Vale a pena você dar uma olhada e ir marcando aqui conforme você vai finalizando. Esse guia ele é bem completo, mostra bastante coisa. Aqui não é o nosso objetivo, não é passar item a item e se dar um overview geral sobre a plataforma. Aqui você consegue ver que ela já está instalada, você já consegue ver aqui os seus primeiros tópicos, a criação de altas, categorias, você consegue ver como é que funciona a questão de notificação, ele é bem interessante. Vamos então na parte de personalização que é mais legal ainda. Você consegue vir aqui em administração. Logo de cara você consegue ver o que? Por exemplo, a aparência. Vamos, por exemplo, instalar um tema. Como que você faz para instalar um tema? Você tem 3 formas para poder fazer isso. Você pode instalar através da sua loja, aqui. Você pode instalar através do dispositivo, caso você tenha desenvolvido o tema local, você pode escolher ele aqui. Você pode através de um repositório. Por exemplo, fiz uma busca por temas aqui no Google, de Discourse, vou abrir aqui o site e vou selecionar o primeiro que eu achar mais legal aqui para vocês. Por exemplo, peguei esse aqui, ó, Dark Pixel. Ele pode ser instalado aqui no final. Eu posso inclusive instalar por aqui, se eu quiser. Ou então, se eu não quiser, eu posso instalar através do repositório. E vai ser isso que a gente vai fazer. A gente vai copiar esse link de repositório aqui do GitLab, do GitHub. Vamos colocar aqui e vamos clicar em instalar. Esse passo ele pode demorar alguns minutos, ele vai fazer o download lá no servidor. Já fez aqui a instalação. Agora eu poderia instalar por padrão ou fazer uma pré-visualização. No caso, a gente vai optar por pré-visualizar como seria esse tema. Ok, perceba que ele já mudou. Você poderia fazer outras instalações aqui. Posso vir aqui então agora, falar que esse é o tema padrão. Ou posso instalar outro. Vamos supor que eu vou colocar esse era aqui. Vou fazer outra instalação para mostrar as duas formas. O fluxo é o mesmo praticamente. Já vamos deixar aqui ativo padrão e vamos verificar como que ele ficou. Vamos tirar aqui o URL e vamos entrar de novo.
Ele já está mais diferente do que o outro. Vamos deixar esse aqui para não ficar personalizando o tempo todo. E uma outra coisa que você vai querer fazer também é instalar plugins. Como que você faz para instalar plugins? Você pode ver que já tem alguns plugins instalados. Aqui no nosso blog, a gente vai mostrar inclusive quais são os plugins que a gente seria interessante instalar. Que é bem aqui na parte de baixo, ó, configuração e personalização. A gente dá uma dica aqui legal. Como você faz para chegar nessa dica? Basta você pegar a página de preço do Discourse. Então, Discourse Price. Lembrando que essa é a versão SaaS dele. Então, você consegue ver aqui, ó, escolha a sua próxima aventura. Vamos descer aqui, então, você consegue ver que ele tem suporte, entre outras coisas, e ele tem plugins. Aqui tem todos os plugins que vêm na versão paga, porém esses plugins não são necessariamente pagos, eles são apenas versões que já vêm instaladas por padrão, uma facilidade que eles vão fazer. Então, por exemplo, o que eu quero instalar, que eu até deixei aqui no blog, que é o Discourse React, para você ter reações. O que a gente precisa para poder instalar ele é saber qual é o repositório. Para isso, você pode pegar ele aqui. Vou pegar ele aqui do próprio fórum deles. Todo plugin cadastrado lá no fórum, ele tem o URL do repositório Git dele. Peguei aqui a URL. Como que vai fazer então a instalação? Vamos voltar lá no terminal. Estou aqui no terminal. E vamos editar aquele arquivo que fica lá em Containers App. Se você descer até o final do arquivo, você vai verificar que ele tem aqui o hooks e o FDA Code. O que você vai fazer? Vai pegar a linha que já está ali, CMD, e vamos clonar ela, que é fazer um clone. Então você vai inserir mais uma linha, que é mais um git clone. Caso você precise fazer autenticação, você pode fazer por token, por usuário e senha aqui, caso seja repositório privado. No nosso caso aqui, o nosso repositório é público, então eu vou fazer simplesmente um git clone. Vamos salvar. E o comando que você vai rodar está lá no nosso blog. Voltando só para mostrar para vocês qual é o Launch Rebuild App. Vamos copiar aqui, já que a gente está com ele na nossa frente. Aqui ele vai fazer um relaunch, onde ele vai compilar tudo. Vai demorar um pouco, porém nesse caso aqui, como a gente está fazendo a instalação com 2 CPUs e 2 GB de RAM, não vai demorar tanto como demoraria com o vídeo anterior. Então voltamos em breve. Voltamos após o rebuild aqui da nossa aplicação. Então finalizamos a primeira etapa da instalação do plugin. A próxima etapa você tem que fazer no próprio fórum. Aqui onde está plugins instalados, perceba que eu tenho 3 plugins instalados. Vou dar um F5 e agora ele tem o quarto, que é reações do Discourse. Você tem duas opções. Você pode ativar ou você pode ir em configurações. Quando você pode fazer em configurações, você pode ajustar tudo que você quiser. Não vou alterar nada, vou apenas ativar ele. Agora, indo na página inicial e abrindo qualquer post aqui, qualquer tópico, você consegue ver que você tem agora reações. Se você desativar, só para mostrar que teve diferença, você está assim, só o like. Você adiciona só o like para aquelas reações que você colocou aqui, ó. Você pode ordenar se você quiser, por exemplo, botei o risos aqui na frente. Vou dar um F5 e ele está aqui, ó. Você pode fazer isso da forma que você preferir com todos os plugins. Agora eu vou mostrar aqui, aproveitando que eu já estou aqui na administração, vou mostrar como que você faz o backup. O backup é bem simples. Você vai vir aqui em conta e é de extrema importância, backups. Você pode vir aqui simplesmente em fazer backup. Você pode incluir todas as mídias ou não. Vou incluir todos os envios. E agora é só esperar que ele vai abrir uma tela mostrando o log para a gente da execução do backup. Aqui já entrou em cancelar. Já está fazendo backup de banco de dados e mídias. No final da execução, já temos aqui um backup. Eu vou receber um e-mail falando que o backup foi completo. Você pode ver aqui, ó, recebi uma notificação. Vou acessar e o meu backup já está aqui. Clicando aqui, ele vai enviar um e-mail para a gente com o link do download. Vou aqui abrir o link. Ao colar esse link, ele já vai iniciar o download aqui, ó, comunidade. Vou salvar e ele fez o backup. Para restaurar, ele é bem simples também. Basta você vir aqui na parte de settings e você vai aqui, ó, permitir restore. E já nessa página aqui é interessante ressaltar várias coisas. Por padrão, ele faz o armazenamento local, porém você pode alterar para o S3. O padrão é que ele faça no máximo 5 backups e ele faça a cada 7 dias. Você pode alterar esses prazos conforme faça mais sentido para você, a data de backup e afins. Normalmente a gente deixa sempre a permissão de restore desamarcada e só deixa habilitada caso você queira habilitar realmente o restore. Vou habilitar aqui e com isso você já conseguiria voltar o backup. Você vai verificar que já aparece aqui, ó, restaurar.
Tive que dar F5 só para ele aplicar. Então, tem certeza que deseja restaurar esse backup? Sim, no caso meu backup ele é igual ao que está atual, então nada vai mudar. No seu caso ele poderia voltar. Lembrando também que eu poderia fazer isso via CLI. Porém, eu não vou mostrar aqui, já está no nosso artigo, dá uma olhadinha lá, falando de fazer via CLI. Aqui também agora, assim que esse backup terminar, eu vou mostrar para você como fazer o update. Para fazer o update é bem simples, na própria administração você vai aqui, ó, atualizar o discurso e ele vai mostrar tudo para você se está atualizado ou não. Preste bastante atenção se o Doc Manage está atualizado ou não, pois ele é o principal componente aqui que você vai ter. No nosso caso, como eu fiz uma atualização há 1 hora atrás ou menos, está tudo atualizado, né? Mas daqui 2, 3 dias ele vai ter uma atualização. Eles costumam soltar atualização com bastante frequência. Mantenha sempre atualizado para você não ter problema de update. Bem, esse aqui é o review geral que eu fiz aqui da comunidade Discourse. O que você achou dele? Já conhecia? Deixe aqui nos comentários se você já conhecia, o que você acha dele. Se você não conhecia e vai utilizar, deixe aqui também. Se você tiver sugestão para o próximo vídeo, deixe nos comentários. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita agora para fazer a sua inscrição. Deixe aquele like, ative o sininho se você ainda não ativou e nos vemos no próximo vídeo. Até lá!